A gente fez essa moção de repúdio, juntamente com os vereadores Silvio Derado e Marcos Caetanos, a bancada do PL, né? E hoje me levanto nessa casa, não apenas como um representante do povo de Americana, mas como um defensor dos valores que considero inalienáveis: a verdade, a justiça e o respeito, principalmente, à história da humanidade. E é com profundo pesar e indignação que me deparo com as recentes declarações do então presidente Lula, as quais, de forma imprudente e inaceitável, compararam os trágicos eventos na faixa de Gaza com o genocídio realizado por Hitler contra os judeus. Essa comparação, além de ser profundamente inadequada, é um insulto à memória de milhões de vítimas do Holocausto e seus descendentes. O Holocausto, marcado pelo extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras perseguições pelo regime nazista. É uma cicatriz na história da humanidade que deve nos lembrar constantemente dos perigos do ódio, da intolerância e do autoritarismo. Ao equiparar a situação de Gaza com o Holocausto, o presidente minimiza, senhores vereadores, não apenas o sofrimento indescritível de milhões de pessoas, mas também distorce a realidade de um conflito complexo, que exige sensibilidade, compreensão e uma busca genuína pela paz. Esse tipo de retórica não apenas falha em contribuir para a resolução do conflito de Israel e Palestina, mas também ameaça deteriorar ainda mais as relações internacionais do Brasil com Israel. Isso é um fato. Tanto que, para Israel, o presidente hoje é uma pessoa não grata. Diante dessa situação, não posso me calar. É nosso dever, representante do povo, repudiar veemente tais declarações. Por isso, convoco todos os presentes, independente de partido ou ideologia, a se unirem em apoio a uma moção de repúdio contra as declarações do presidente Lula. Precisamos enviar uma mensagem clara do que a memória histórica é sagrada e que a diplomacia brasileira deve ser pautada com respeito, pela prudência e pela promoção da paz. É hora de demonstrarmos nosso compromisso com a verdade, com a justiça e com a dignidade humana. Apoiar essa moção de repúdio não é apenas um ato de solidariedade para com as vítimas do Holocausto, e sim, e seus descendentes, mas também um passo crucial na defesa dos princípios que fundamentam uma sociedade justa. Portanto, a todos os meus colegas vereadores e a população de Americana se juntarem a mim, a esse repúdio. Que nossa voz coletiva seja um farol da esperança, justiça e respeito pela história e pela dignidade humana. Obrigado a todos e peço o voto favorável a essa moção. Continua em discussão a moção 110 de 2024. Palavra, presidente. Palavra à professora Juliana. Bem, vereadores e vereadoras, eu quero começar dizendo que aí um dos autores dessa moção, eu acho que vale falar que o Caetano também assina, o Silvio Dourado também assina, a bancada do PL assina essa moção. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo que esse posicionamento, a única relevância que ele tem, a única relevância dessa moção é revelar algo que, infelizmente, não é novo para nós, que é um extremo oportunismo, né, de determinadas lideranças, e aí vocês fazem parte dessa seleta listinha, de lideranças de extrema-direita que têm investido bastante em desinformação. É a mesma camada que foi para Brasília quebrar tudo no 8 de janeiro de 2023. Essa gente que não está preocupada em resolver, em falar do que é importante para a cidade. Essa gente que está preocupada em investir nessa onda, nessa polarização, nesse discurso de ódio, nesse discurso de negação da política. O Lula fez uma defesa da paz. A fala do Lula mostra muita razoabilidade, muita justiça e muito compromisso com a paz no mundo. É uma denúncia, sim, de um genocídio que está acontecendo em Gaza, não praticado pelo povo judeu, mas pelo Estado de Israel,
E quando Lula estabelece essa relação de similaridade entre o que está acontecendo em Israel, na Palestina, com outros holocaustos, com outros genocídios, inclusive o holocausto nazista na Alemanha, ele está estabelecendo uma relação de similaridade em relação às motivações, ao que desencadeia, ao que justifica no discurso do Estado de Israel o genocídio, os ataques ao povo palestino. Ou seja, a negação da humanidade desse povo, a violência e o extermínio do povo palestino em função, justamente, de um critério étnico-racial. Ou seja, esse é o ponto de convergência, é o ponto em comum que a gente tem entre nazismo, nazifascismo e sionismo, esse elemento do racismo. E aí, essa fala que o senhor fez agora, que o senhor fez também na última sessão, no tempo de pinga-fogo, a tua fala ela dialoga com o senso comum e com a ignorância, né, uma ignorância que ficou muito bem estampada nas falas que a gente está vendo, inclusive no dia de hoje, repercutindo na rede social, muita gente lá no ato de domingo, pró-Bolsonaro, em defesa da anistia dessa camada golpista, dessas lideranças golpistas, falas que revelam essa ignorância muito explicitamente, gente que teve aí a coragem de dizer que estava abraçado com a bandeira de Israel, porque Israel é cristão. Então, é uma ignorância sem nenhum verniz, sem nenhum pudor. E é até ridículo, é contraditório, e é hipócrita mesmo, que um vereador ou vereadores alinhados com Bolsonaro, com o bolsonarismo, tenham essa petulância, essa audácia, essa coragem, entre aspas, né, alguns diriam cara de pau, de criticar publicamente o Lula, né, o presidente do Brasil, que está despontando mundialmente como uma liderança em defesa da paz entre os povos. É ridículo, já que o fato notório que a gente tem, inclusive, se os senhores tiverem acesso à internet, aí, dê um Google. O fato notório é que quem tem mesmo alinhamento mental, espiritual, político com o nazifascismo são os bolsonaristas. É o ex-presidente Bolsonaro. Esse é o fato que está público, inclusive em diversos meios de comunicação, e aí acessíveis para vocês também. Imagino que talvez não tenham feito essa pesquisa. Lula foi preciso. Lula é uma liderança mundial que tem coragem para dar nome ao que está acontecendo, o massacre contra o povo palestino. E é dessa coragem que a gente precisa. Uma coragem que certamente tem a ver com a profunda humanidade e senso de justiça, que são marcas da liderança do presidente Lula. Indignação com a fala do presidente Lula, uma fala em defesa da paz, uma fala que, inclusive, todo esse salseiro que foi feito nas 2 últimas semanas, depois da fala do presidente Lula, isso foi desmontado, né, desmoronou. Aquilo que era para se gerar uma polêmica, aquilo sobre o que se apostou que geraria uma imensa crise diplomática, né, não foi sequer uma marolinha. Tamanho absurdo esses discursos que estão fazendo crítica ao presidente Lula, né? Grandes lideranças mundiais não se colocaram nessa posição que o vereador Marcelo Bech hoje aqui se coloca, essa posição de repudiar a fala, né? Uma fala que não trouxe de maneira nenhuma desrespeito ou ataque ou menosprezo pelo sofrimento do povo judeu no contexto do Holocausto nazista, de maneira nenhuma. O que foi feito ali foi uma exposição em relação aos elementos que são comuns, dadas, né, guardadas as devidas proporções, especialmente em termos quantitativos, são elementos comuns no nazismo, no nazifascismo e no sionismo. Então, não é a fala do Lula que precisa ser repudiada, mas a comparação que a deputada Carla Zambelli fez, comparando o povo palestino com rato. É Bolsonaro recebendo, em 2021, deputada alemã de partido nazista. Isso é digno de repúdio. Dizendo que a gente... Eu tenho que colocar isso aqui, até porque o vereador Marcelo Bech, que tem feito muitas falas em defesa do ex-presidente Bolsonaro, eu preciso colocar isso porque é muito
é quase que uma ofensa à inteligência do povo de Americana. Ver o Marcelo Mesch com a história, com a trajetória, né, com os posicionamentos públicos que ele faz e tem feito, ele ter essa ousadia, essa petulância, essa arrogância de fazer uma crítica, um repúdio público, tentar passar um repúdio público aqui nessa casa contra o presidente do país. E também revela algo que é muito presente, infelizmente, ainda na mentalidade do povo brasileiro, que é um certo espírito, pastor Miguel, de um viralatismo. Em que sentido? O nosso embaixador brasileiro, ele foi desrespeitado em Israel. E não há nenhuma indignação manifesta, ninguém da direita, da extrema-direita, manifestou indignação diante da maneira como o Estado de Israel tratou, se referiu ao representante do Brasil naquele país. Né? Então, tudo isso nos soa bastante bizarro. Mas eu queria encerrar, então, a minha fala dizendo, mais uma vez, que eu acho muito temeroso que essa casa hoje aqui, falando muito francamente, que os vereadores e as vereadoras aqui corroborem, concordem com essa moção de repúdio. Eu acredito que é o momento da gente trazer essa discussão para a racionalidade. Eu acho que o que precisa trazer indignação nessa casa, o que precisa ser motivo de indignação nessa casa, não é a fala do presidente Lula quando ele denuncia o genocídio em Gaza. O que precisa trazer indignação para essa casa são as milhares de mortes, 70% das mortes, Juninho, que estão acontecendo em função desse conflito entre Israel e o povo palestino, são mortes de civis. Lá estão bebês, mulheres, gestantes, pessoas idosas, pessoas que estão tendo as suas vidas marcadas, pessoas que estão sendo mortas, que estão sendo segregadas, pessoas que estão sem acesso à água, comida, ajuda humanitária. E a fala do presidente Lula não foi na contramão da paz, muito pelo contrário. A fala do presidente Lula veio jogar luz nesse assunto, veio movimentar outros países, outras lideranças de outros países vieram fazer coro com o Lula em relação a essa crítica, para que Israel pare o genocídio contra o povo palestino, para que seja permitida a chegada de ajuda humanitária para esses civis. Eu acho que é isso que precisa indignar essa casa. Agora, muito estranho, muito bizarro, muito fora do que se espera de uma casa de leis, do que se espera de um representante do povo, será, ou seria, se a gente aqui hoje tivesse aprovação dessa moção. Não é a fala do Lula que merece indignação e repúdio, é a indiferença, é essa apatia, são essas milhares de mortes de pessoas inocentes, por critérios, mais uma vez, volto a dizer, em função de critérios étnico-raciais. É isso, presidente. Por isso, eu peço voto contrário aos colegas vereadores e vereadoras para que a gente tenha a rejeição dessa moção no dia de hoje. Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. A moção 110 de 2024. Palavra, vereador Marcelo Meck. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que a vereadora está distorcendo os fatos. Em nenhum momento eu fiz defesa de Bolsonaro, fiz de defesa, diferenciei esquerda de direita. O fato é um só. Lula estremeceu as relações internacionais com Israel pela fala dele. A moção é baseada nesse quesito, na fala desastrosa do presidente Lula. Não é o fato de direita ou esquerda, mas sim, vereadores, é que a mídia internacional está condenando o Lula. Isso é um fato, senhores vereadores. Isso não é mentira, vocês podem pesquisar. Agora, a vereadora sempre tenta jogar à direita, à esquerda. Não, a questão não é essa. Não é de defesa de Bolsonaro, não é de defesa de Lula, mas a questão é que o presidente da República fez uma fala desastrosa, no qual o próprio Israel condenou a fala do presidente Lula. Gente, é um Estado... É direito de Israel defender o seu país, quando o seu país é atacado de forma cruel, onde crianças são decapitadas, estrupadas pelo Hamas.
É a mesma coisa que outro país tentar invadir o Brasil vai defender o seu país. Então, senhores vereadores, essa moção não é de esquerda ou de direita, mas sim pela fala desastrosa do presidente Lula, que estremeceu as relações internacionais, não só com Israel, mas com outros países. É esse o sentido da moção, senhores vereadores. E peço voto favorável aos vereadores que compreendam. Não é uma luta de direita e de esquerda, mas sim pela fala do presidente Lula, que estremeceu todas as relações com Israel. Obrigado. Continua a discussão, a moção 110, palavra à professora Juliana. Mexe, eu acho que o que você tenta dizer aí é que o que está em jogo na sua moção é o efeito de ter aí, de acordo com a sua leitura, a fala do Lula, na sua leitura, estremeceu relações diplomáticas com o Estado de Israel. Eu gostaria que você explorasse um pouco do que significa esse impacto negativo quando a gente tem uma ruptura a nível de relação diplomática entre países dessa monta, como Brasil e Israel. Senhores vereadores, como sabem... Questão de encaminhamento, presidente. Quem pediu questão de encaminhamento? Só um minutinho. Lembrar o Marcelo que tem que fazer o pedido da palavra. Vou colocar em discussão novamente. Antes de colocar em discussão, questão de encaminhamento, o vereador Wagner Eu peço Maneiros. vista dessa moção.